Olá pessoal, professor Thiago aqui novamente, comentando aí sobre a Física 1 do Enem com vocês, beleza? Bom, aula passada nós estávamos analisando a estática do ponto material. Para um ponto material se manter em equilíbrio, é necessário somente que a resultante de força sobre ele seja zero. Hoje eu vou explicar o porquê disso. Tá, que a força resultante é zero, tudo bem, mas por que somente isso? Por que essa palavra somente no meio? Vai vir agora. Então assim, a gente vai começar agora a discutir o tal do momento de uma força conhecido como torque. Olha lá, um rapaz quer apertar um parafuso. Vamos supor que você quer apertar um parafuso e não consegue mais apertar. Então tá lá a chave de boca, você quer apertar. Você puxa, não vai. Tem duas maneiras de apertar esse parafuso. Só duas maneiras. A primeira é se você aumentar a força. Então, chama alguém para te ajudar e pum! A segunda é se você aumentar a distância em relação ao centro do parafuso, que é conhecido como apoio, conhecido como fulcro. Então, esse torque, que é algo que causa uma mudança no estado de rotação, depende da distância e depende da força que você faz. Você quer abrir uma porta, tá? Você não vai abrir uma porta perto da dobradiça. Por quê? Se uma porta gira a partir da dobradiça, aqui tem uma porta, aqui tem uma porta, aqui tem a dobradiça, ó. Se uma porta gira a partir da dobradiça, se você fizer a força aqui, para poder fazer essa porta girar, você vai ter que fazer uma força gigantesca perto da dobradiça. Desculpa. Isso. Perto da dobradiça. Agora, perto da fechadura é muito fácil. A fechadura é longe da dobradiça. Para fazer girar é tranquilo. Tá? Faça o teste. Levanta e agora vai lá na porta, perto da dobradiça. E tenta fazer essa porta se movimentar. Tenta causar rotação nessa porta. É difícil. Perto do apoio é difícil causar rotação. Tá bom? Essa é a ideia inicial aqui do momento. Então, um momento diferente de zero, momento que não é zero, ele faz um corpo que está parado começar a rodar. Ou ele faz um corpo que já estava rodando mudar o seu estado de rotação. Se força é um agente capaz de mudar o estado de translação, a força faz assim. Quando o corpo está parado, quando a força resultante existe, o corpo deixa de ficar parado. Se ele está se movendo em movimento em linha reta e eu faço força, ele deixa de se mover daquela maneira. Força, ele é um agente causador de mudança na translação do corpo. Tá? Momento, ele vai mudar a rotação. Se o corpo está girando com uma certa velocidade, ele vai girar mais ou vai girar menos. Se ele está parado, ele vai passar a girar. Esse é o tal do momento, ou torque. Notem o seguinte. Eu tenho um ponto de apoio aqui. Imagine que isso é eu tenho um bastão e aqui é fixo. Aqui eu tenho algo que pode girar. Então esse bastão pode girar a partir desse ponto. Tá? Pode ser uma torneira, pode ser uma catraca, aquelas giratórias. Se esse bastão pode girar a partir desse ponto, ó. Tudo bem que ele pode girar? Ele pode, por exemplo, estar aqui. Girando. Rotacionando. Olha só. Esse é o ponto de rotação, chamado de apoio. Chamado de fulcro. E algumas vezes chamado de polo. Se você faz uma força aqui, você não vai fazer esse bastão girar. Se você faz uma força aqui, você também não vai fazer esse bastão girar. Por quê? Porque se você prolongar essas duas forças, as duas vão passar pelo apoio. Forças que passam pelo apoio
não causam momento. Não causam rotação. Então, se você tem uma força inclinada, como temos aqui, você tem uma força paralela a esse vetor posição, e se tem uma força perpendicular ao vetor posição, a força paralela ao vetor posição, ela vai passar pelo ponto de apoio, ela não vai causar momento. A única força que vai causar momento é essa componente perpendicular. A única componente que causa rotação é aquela que não passa pelo apoio. Porque a outra componente, a força paralela, passa pelo apoio. Então, qualquer componente paralela que essa força tiver não vai causar momento. O momento é definido como sendo força vezes distância vezes o seno do ângulo-alvo. Por quê? Porque se eu pego essa força aqui e decomponho, tenho F, θ, força paralela, vou passar a perpendicular para lá, e vou passar o F para cá, deixar o F aqui. A única força que causa momento é essa aqui. Então o momento vai ser, em módulo pelo menos, depois a gente fala dos sinais, essa força vezes a distância. Agora, essa força perpendicular, bom, vamos brincar um pouco com ela. Seno de θ é o cateto oposto, que é a força perpendicular, pela hipotenusa, que é a força F. Ou seja, a força perpendicular é F vezes o seno de θ. Então, essa força perpendicular aqui é F vezes o seno de θ, vezes D. Então, o momento, pelo menos em módulo, vai ser F vezes D vezes seno de θ. E a gente recai nessa formulinha aqui de cima, tá ok? Beleza, é isso? Quando eu for mandar esse slide para vocês, eu arrumo essa questão aqui, tá? Eu passo essa formulinha um pouquinho mais para a direita para ficar melhor. Então, o momento é mais ou menos força perpendicular vezes D. Força perpendicular é ao braço da alavanca com uma certa distância. Esse D é a distância, o comprimento do braço da alavanca causa um momento. Acontece que esse momento pode ser mais ou menos. Quando que ele será mais? Aqui está a alavanca, aqui você faz momento. Girou no sentido horário, como está girando agora, momento negativo. Girou no sentido anti-horário, momento positivo. Tá, mas por que horário e anti-horário? Eu escolhi, olha só. Eu escolhi isso. Adotei o referencial. Referencial aqui, tá bem louco. Adotei o referencial. Escolhi que horário vai ser negativo e anti-horário positivo. Eu tinha que escolher alguma coisa, né? Então eu escolhi isso. Ok? Momento resultante. Acontece que em duas dimensões, que será o que vai cair na tua prova, o momento ele é um vetor. A gente não trabalha ele como vetor no ensino médio, mas ele é um vetor. Ele é um vetor perpendicular à rotação. Se o corpo está rotacionando assim, ó, o momento é para cá, ó, perpendicular à rotação. Ok? Na verdade, ele é para cá. Para cá. Se ele rotaciona para lá, o momento é para o outro lado. Então, o momento é sempre perpendicular à rotação. Nós não vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar o momento em duas dimensões. Então, vai ficar tranquilo. Eu estou dizendo para vocês que o somatório dos momentos, então, respeitando-se os sinais corretamente, vai ser o momento de um, mais o momento de outro, mais o momento de outro. O somatório dos momentos, apesar de eles serem vetoriais, em duas dimensões é só somar todos os momentos. Se eu tenho 1, 2, 3, por exemplo, tem um corpo aqui, tem um braço aqui. Faz uma força aqui, faz uma força aqui, faz uma força aqui. Eu vou ter uma força, duas forças, três forças. E eu vou ter vários momentos. Força vezes distância vezes o cosseno. Força vezes distância, vezes o seno. Força vezes distância vezes o seno. Força vezes distância vezes o seno. Tem vários momentos. E eu posso somar esses momentos.
para falar assim, o momento resultante, o momento total naquela barra vale tanto. Pra gente não ficar tipo só no falatório, vamos fazer um exercício. Exercício 13. Calcule o momento resultante sobre a barra abaixo, adotando o pino como eixo de rotação. Tá bom. E daí ele quer saber em qual sentido essa barra, se estivesse em repouso, rotacionaria. Vamos supor que ela tá em repouso. Aí atuam sobre ela essas forças. Então vejam que esse momento é um causador, um agente causador de variação no estado de rotação. Nós vamos ter um momento. Momento 1, que é mais ou menos F1 vezes a distância vezes o seno do ângulo. Como F1 já é uma força perpendicular, a gente pode até usar mais ou menos força perpendicular vezes D. Mas vamos ver que depois, se você fizer seno do ângulo, seno de 90 graus vai dar 1 e daria na mesma, tá bom? Isso aqui dá 1. Você poderia também usar seno do ângulo. Dá na mesma. Então, momento 1 vai ser... Bom, agora esqueça tudo. Eu vou apagar isso aqui daqui a pouco. Mas esqueça isso aqui, ó. Não existe isso. Eu vou apagar o que está apagado, né? Eu vou fazer isso aparecer daqui a pouco de novo. Só tem essa força no pino. Concordam que a barra giraria somente com a ação dessa força, no sentido anti-horário, ou seja, positivamente, de acordo com o que adotamos? Então, o momento 1 vai ser mais a forção, que é 30, vezes a distância. E essa distância, senhores e senhoras, é 15 centímetros. Dividindo por 100, 0,15 metros. Então, o momento vai ser 30 vezes 0,15, que é 4,5 newton-metros. Newton-metro, ó. A unidade do momento é newton-metro. Estranho falar, né? A unidade do momento. Parece que é uma moda. Momento 2 vai ser mais ou menos F2 vezes D2 vezes o seno do ângulo. Agora tem que ver o 2, né? Paguei aqui. Então, momento 2 vai ficar igual. É positivo ou negativo? Agora vamos fazer uma artimanha contrária. Vamos apagar tudo. Não tem mais essa força. Não tem mais nada. Só tem essa força de cima. Para que lado essa barra giraria? Concordo que é no sentido horário? Negativo, de acordo com o nosso referencial? Então vai ficar menos. F2, que é 80, vezes D2. Essa distância aqui é 10 centímetros, né? Dividindo por 100, 0,1 metros. Vezes o seno do alfa. Mas o seno do alfa está ali, ó. 0,87. 80 vezes 0,1 dá 8. Vezes 0,87 dá 6,96. Vai ficar menos 6,96 newton-metro. Vamos voltar aqui. A gente apagou um para você entender os sinais. Somatório dos momentos vai ser 4,5 menos 6,96. Primeira coisa, isso aqui não deu zero. Dá para você perceber. Isso aqui deu 2 menos 2,46 newton-metros. Primeira conclusão é, se ele não deu zero, essa barra vai rotacionar. Agora veja que legal. Olha só essa deixa que sobrou pra gente. Se não deu zero momento, a barra vai rotacionar. Olha, não deu zero. Ele deu menos 2,46. Ou seja, se o momento desse zero, ela não ia rotacionar. Já puxa a segunda condição de equilíbrio a partir daí. Se o momento é zero, não tem variação na rotação. Mas esse momento não é zero. Ele é menos 2,46. Se ela tivesse parado, para que sentido ela giraria? Menos. Giraria no sentido horário. O sentido de rotação dela seria horário.
porque tem um sinal negativo no momento. O sinal negativo indica que ele vai rotacionar no sentido horário. Centro de massa. Então assim, o centro de massa é o ponto de equilíbrio. Se eu pego essa caneta e equilibro ela num certo ponto, pego uma cordinha e penduro ela e equilibro, ele tem um centro de massa, tá ok? Por exemplo, essa prancheta eu consigo equilibrar ela. Se eu colocar aqui, ó, um pino, eu consigo equilibrar essa prancheta, porque ela é simétrica. Então o centro de massa passa pelo eixo de simetria dela, tá ok? O centro de massa vai passar pelo eixo de simetria dessa prancheta e eu conseguiria equilibrar ela se pegasse pelo meio. Agora, onde que é o ponto de equilíbrio do nosso... Dei uma giradinha aqui. Do nosso microscópio. Aonde que isso aqui? Onde que seria o ponto que ele ficaria em equilíbrio? Penduraria em algum ponto que ele ficaria em equilíbrio. Essa linha de para equilibrar ele, passaria pelo centro de massa do microscópio, tá ok? Na Terra, como a aceleração gravitacional pode ser considerada constante. Pausa. Estudaremos isso melhor lá em leis de Kepler. Aqui na Terra, com a aceleração gravitacional considerada constante, podemos dizer que o ponto que é o centro de massa também é o centro de gravidade. Tá ok? Beleza, é isso? E se o corpo tiver densidade constante, for homogêneo, o centro de massa, o centro de gravidade e o centroide coincidem. Quem quiser, dá uma pesquisadinha na definição de centroide. O professor de matemática vai falar com vocês depois. Mas o centro de massa, então, é um local onde você equilibra o corpo. Tá bom? Para corpos homogêneos e simétricos, o centro de massa vai coincidir com o centroide, que é o centro do corpo mesmo. Então, o centro de massa de um corpo homogêneo e simétrico, uma barra, por exemplo, ó, vai passar pelo centro geométrico dela. Como ela é simétrica, vai passar pelos dois eixos de simetria. E aqui está o centro de massa. E aí tem uma observação importantíssima. A linha de ação da força-peso de um corpo passa pelo seu centro de massa. Na verdade, eu estou te falando isso aqui, tudo isso agora em equilíbrio, para poder questionar exatamente isso. A linha de ação do peso passa pelo centro de massa. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Lembra que se a linha de ação de um corpo passar pelo apoio, o momento vai ser zero. Vamos discutir aqui, vamos brincar um pouco? Vamos lembrar das cordas que tínhamos no exercício anterior, no exercício lá atrás que fizemos. Lá atrásão, ó, relembrando, vou até fazer aquelas nuvens. Relembrando, você está aqui. Tá? Aquele exercício lá atrásão. Não precisa nem se preocupar com ângulo nem nada. Eu quero só entrar num conceito bem importante aqui. Olha aqui. Exercício aqui, ó. Tá. Se eu tenho esse tipo de exercício, alguns devem estar se perguntando, mas por que o professor não trabalhou com o momento nesses exercícios? Porque para estar em equilíbrio, o professor acabou de falar que o momento vai ser zero. Eu não trabalhei com o momento, porque para um ponto material o momento sempre vai ser zero. Por que sempre vai ser zero? Porque a linha de ação da força está passando pelo ponto, ó. E lembra que se a linha de ação passa pelo ponto, forças que passam pelo apoio não causam momento. Então, num ponto material, o momento automaticamente vai ser zero. De novo, num ponto material, o momento automaticamente vai ser zero, porque ele é um ponto. As forças vão ter que passar por aquele ponto, querendo ou não. O momento vai ser zero. Não tem distância entre a linha de ação da força e o ponto. Tá ok? Agora, quando você tem um corpo tipo um pirulito assim, como é que você faz para descobrir o centro de massa? Olha, vamos inventar números aqui. Um centro de massa vai estar aqui e outro aqui. Suponha que a cabeça do pirulito tem uma massa da cabeça é igual a
sei lá, 50 gramas. E a massa do palito, só para não escrever corpo, ele ficar com a letra C também. Vou colocar aqui... Não, vou colocar a massa da cabeça. 18 gramas e a massa do palito 2 gramas. E aí, nós temos algumas distâncias em relação a esse ponto. Daqui até aqui, um pirulito. Desse tamanho, daqui até aqui deve dar uns 5 centímetros. E daqui até aqui, 12 centímetros. Tá. Qual é a distância do centro de massa? A gente vai fazer uma média ponderada. Então, essa distância do centro de massa vai ser a massa da cabeça vezes a distância da cabeça mais a massa do palito vezes a distância do palito sobre a soma das massas. Então, vai ser massa da cabeça, 18. Distância da cabeça, 12. Massa do palito, 2. Distância do palito, 5. Sobre massa da cabeça mais massa do palito. Vai dar 2 mais 18. 18 vezes 12, 216. Mais 12 vezes 5, que é 10 sobre 20. 216 mais 10, 226 dividido por 20. Vai dar 22,6 dividido por 2, que é 11,3 centímetros. Então, o centro de massa, ó, vai estar 11,3 centímetros. Vai estar uma distância, ó, quase aqui, ó. Claro, para você equilibrar um pirulito. Aqui vai estar o nosso querido... Podia ter usado outra cor, né? Aqui, ó. Opa. Mais ou menos aqui vai dar o nosso querido centro de massa do pirulito. Beleza? Então, mas para forma simples é só colocar bem no meio que tá tudo tranquilo. Caso contrário, média ponderada. Bom, tem 3 tipos de equilíbrio. Se eu coloquei o corpo no lugar, ele cai e não volta para aquele lugar, ele mudou a posição dele, o equilíbrio é instável. Se eu mudei o corpo do lugar e onde eu coloquei ele fica, ele é indiferente. Agora, se eu variei um pouquinho a posição de um corpo e ele volta para a posição que ele estava antes, o equilíbrio é estável. Ok? Só as figurinhas aí são autoexplicativas. Então agora, para ter equilíbrio de um corpo extenso para um ponto, basta que as forças para cima e para baixo, direita e esquerda, sejam 0. Beleza? A gente acabou de discutir isso. Para um ponto, basta isso. Acontece que não trabalhamos somente com pontos. Vamos trabalhar agora com corpos extensos. Para um corpo extenso, não basta somente essas duas condições. Para um corpo extenso, nós temos que ter mais. Como assim ter mais? Então, além das forças serem 0, o momento resultante também deverá ser 0. Por quê? A gente impede que ele translade para lá, impede que ele translade para lá, ou seja, varie sua posição para lá, varie sua posição para lá quando está em repouso, e também impede que ele rotacione. Impedindo essas 3 coisas, corpo rígido, tem que ser rígido, vai estar em equilíbrio. Então, se essas duas condições forem respeitadas e ele estiver em repouso, ele estará em equilíbrio estático. Equilíbrio estático, então, é quando as 3 condições são respeitadas. Quais são as 3 condições? Essas 3. E o corpo está em repouso. 14 aqui do Enem. Em experimento, um professor levou para a sala um saco de arroz de 5 kg, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, fizeram marcações da barra dividida em 8 partes, com o saco de arroz pendurado em uma das suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Qual é a massa da barra? Senhores, pode trabalhar em newtons aqui para ficar mais correto? Ou você pode trabalhar que 5 kg causa uma força de 5 kg a força.
tá? Para daí a gente transforma a massa em força. Quilograma para quilograma força é bem tranquilo. Agora, onde é que está o peso dessa barra? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está em 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui está o peso da barra. Tá. Então eu tenho o sistema A e o sistema B. Primeiro vamos pensar o seguinte, essas distâncias eu vou chamar todas de x. Daqui até aqui eu tenho 3x. Daqui até aqui eu tenho x. Então vamos lá. Momento A, mais ou menos força perpendicular vezes D. Força perpendicular. Bom, momento A. Se a barra só tivesse o saco de arroz sem o peso dela, ela ia girar no sentido anti-horário. Positivo. Então vai ser mais a força, que é 5, vezes a distância, que é 3x. Vai dar 15x. Momento B. Mais ou menos força perpendicular vezes D. Se a barra só tivesse o peso dela, se eu cortasse o saco de arroz, corto o saco de arroz, só tem o peso da barra, ela ia rotacionar em que sentido? Horário, negativo. Então, o momento B é igual menos a força, que é o peso, vezes a distância, que é x. E, para estar em equilíbrio, o somatório dos momentos tem que ser zero. Então, 15x menos px é igual a zero. Corta x com x. P igual a 15 kg força, o que nos dá uma massa de 15 kg. Então, você pode usar aí, só usei quilograma força para fazer corretamente o exercício, mas pode usar também em quilogramas, tá ok? Enem, 2013. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada. Habitualmente, denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chave de roda. Em condições usuais, qual deles permite a retirada da roda com mais facilidade? Gente, quem permite é quem tem maior distância. Só que o Enem fez uma pegadinha aqui, ó. Ele colocou 20 centímetros, mas você tem que lembrar que aqui nessa chave você pode pegar com as duas mãos e formar um binário. O que é um binário? Fazer duas forças ao mesmo tempo. Tá? O momento no binário é força, as duas forças são iguais, é uma delas vezes a distância. Então, se você tem um binário, aqui no primeiro eu tenho um momento que seria, em módulo, força vezes 20, vezes 40, né, centímetros. Vou deixar aqui mesmo. O momento estaria em newton centímetro e não newton metro aqui. Aqui o momento em módulo seria força vezes 30 centímetros. E aqui o momento em módulo seria força vezes 25. Qual teria mais momento? Quem tem mais distância. É o 1, em função do binário de forças. Não é porque o momento é menor, pelo contrário, porque o momento é maior, né? Beleza? Senhores, olha aqui, SpaceX Aman 2013, um pouquinho mais puxado. Ele te dá uma barra de 50 newtons, ela está apoiada, e uma esfera Q de peso 80 newtons é colocada sobre a barra. Ele quer saber a reação do apoio sobre a barra no ponto B. Senhores, primeiro, vamos desenhar todas as forças que atuam nesse sistema aqui. As forças são o peso do corpo Q, 80 newtons. Ele já deu em newtons, ele é legal. O peso da barra, bem no meio. Lembra, a barra está bem no meio o peso dela. 50 newtons. O que mais? A esfera aqui está a 40 centímetros. E a barra tem 2 metros. Então, eu vou escolher um apoio. Eu vou escolher o ponto A como sendo o meu apoio. Porque ele quer que você fale o momento em B. E quando você quer o momento de um lado, você escolhe o apoio do outro. É uma dica que eu estou te dando. Todas as distâncias partem do apoio. Ah, faltam as forças de reação, né? Aqui tem uma força A e aqui tem uma força B, que são forças normais.
Imagine que fossem homenzinhos. Por onde os homenzinhos estariam fazendo força? Não é para cima? Então são forças para cima. Então aqui, todas as distâncias partem do apoio. Atenção para esta frase. Todas as distâncias partem do apoio. Então eu vou escolher o apoio como sendo A e essa primeira distância é 40 centímetros. Dividido por 100, 0,4 metros. E a segunda distância é daqui até aqui. Como a barra tem 2 metros, ela vai dar 2 metros. E temos uma outra distância em relação ao apoio, que é essa aqui. 50 newtons, como a barra tem 2 metros, aqui está 1 metro. Vamos lá, sentido de rotação. No apoio não vai ter momento. FA não vai causar momento que ela passa pelo apoio. Aqui, se só existisse o apoio e essa força, imagina que não existe mais nada. Vamos fazer o seguinte, ó, vou pintar de preto aqui. Não existe mais nada. Só existe o apoio A e essa força. Qual seria o sentido de rotação dessa barra? Não existe mais o apoio B. Concorda que ela giraria no sentido horário, que é negativo para a gente? Essa aqui também giraria no sentido horário, que é negativo. Já essa força FB, ó, não existe mais nada agora. Só FB. Tirar isso aqui. Só existe FB para cima. A barra giraria no sentido anti-horário. Mais. O A não faz momento, não tô nem aí. Então, tem um momento Q, que é mais ou menos a força perpendicular vezes a distância. Então vai ser a força de Q, que é 80, vezes a distância, que é 0,4. Ele é negativo, né? Tá aqui que ele é negativo. Opa! Tá em preto parado aqui. Tá aqui que ele é negativo. Então vai ser menos a força, que é 80 vezes a distância, que é 0,4. Então dá menos 32 Newton-metros. Tem o momento em P, o momento do peso, que é mais ou menos a força perpendicular vezes D, que também é negativo, está aqui, vezes a força, vezes a distância, que é 1. Menos 50 Newton-metro. E finalmente o momento em B, que é mais ou menos a força perpendicular vezes D, vai ser mais a força, que é FB, vezes a distância, que é 2 FB em Newton-metros. Somando os momentos, tem que dar 0. Menos 32, menos 50, mais 2 FB é igual a 0. 32 mais 50 é 82. Menos 82, né? Menos 32, menos 50, menos 82. Passando para lá, mais 82. FB é 82 dividido por 2, que é igual a 41 newtons. Newtons, não é newton-metro. FB é uma força. Beleza? Tá lá, senhores. É a mesma receitinha, sempre para momento também. Encontra o apoio, distância em relação ao apoio, sentido de rotação, calcula os momentos, soma, e se tiver em equilíbrio, tem que dar 0. Beleza? Mandem ver nos exercícios lá, qualquer coisa. Tamo aí. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.